falar sobre medo e produtividade. Bom, a gente tem uma coisa que a ciência traz. Então, eu peguei alguns estudos mais recentes, alguns até de 2020, né? bem novinho, bem recente, sobre como isso impacta, tanto no aprendizado, no ambiente de trabalho, na vida de uma forma geral, e como que a gente pode interpretar isso no estudo para concurso, né? Não tem nenhum estudo especificamente estudo para concurso, né? É porque muitos desses estudos são de fora do Brasil e, bem ou mal, o concurso é uma coisa bem típica aí do mercado brasileiro também. Muitos dos Estados Unidos, esses estudos. E aí o que acontece? Existe uma coisa que se percebeu que há um aumento local individual de produtividade quando você está sujeito a medo, quando você está sujeito a uma pressão, um certo medo de algo que você precisa muito e não seja conseguido, talvez o medo de ser demitido, talvez o medo de, sei lá, ter um problema muito sério, de não conseguir alguma coisa que é muito cara para você, ou perder algo que é muito caro para você. E o que significa um aumento local? Significa um aumento pontual, talvez naquele dia, naquele momento, naquele mês. Só que percebe-se nos estudos que esse aumento ele não se mantém ao longo do tempo, principalmente quando a gente fala de aprendizado. Vamos falar sobre isso ao longo desse bate-papo aqui. Tem uma pesquisa que foi feita com quase 300 alunos aí, entre 15 e 16 anos, para avaliar o estilo de docente, né? E particularmente o estudo de matemática, de exatas, para verificar aquele docente que é mais carrasco, né? Fica ali no pé e tal, e esculacha os alunos, bota pressão, bota medo na prova, pá, daquele docente que é mais próximo, mais amistoso, mais incentivador dos alunos, tá? E o que foi feito? Isso aqui foi feito na Inglaterra, e na Inglaterra os alunos têm um teste nacional ao final do ensino médio. Claro, como a gente tem aqui no Brasil, né? Alguns que têm o próprio Enem. Então, no final do ensino médio, o cara faz uma prova, e essa prova é muito importante. Lá na Inglaterra, é uma prova que se você for avaliar, for fazer uma entrevista de emprego, o pessoal avalia, considera e tudo mais. Então, acaba sendo uma pressão muito grande, né? Um medo de, pô, não vou conseguir emprego, vou ter dificuldades e por aí vai. E aí o que acontece? O estudo da matemática, o que se percebeu? Que durante o ano, então, nas provas da escola, as provas que o professor aplicava, em função dessa pressão, do medo, pá, as notas dos alunos, na média, eram melhores. Ou seja, localmente, próximo, de forma próxima, o resultado era melhor. Então, isso é interessante porque isso fazia o quê? O professor, ele percebe, pô, nossa, caraca, olha só, minha pressão, o meu medo aqui, eu estou rasgando com esses alunos, estou dando resultado. Porém, qual o problema? No teste nacional, depois de um tempo, a um longo prazo, na aplicação na vida, as notas foram piores. Ou seja, isso gera uma falsa impressão de que o resultado é bom e, no final das contas, esse medo, essa pressão, gera uma tendência, aí é o que o estudo tenta associar, de busca de decorar, de resolver o problema no curto prazo, de apenas aprender para a prova e praticamente esquecer depois disso, por questão, talvez, desse medo, dessa pressão, dessa situação traumática a que as pessoas são submetidas. Ou seja, no longo prazo, para o aprendizado dos alunos, esse estilo mais aterrorizador, mais amedrontador, mais de pressão, de medo, é pior. Bem, eu sempre fui um professor legal, hein, galera? Então, pelo menos isso é uma coisa boa, de entender da ciência, de entender de uma pesquisa mais bem embasada sobre como tratar o processo de docência, né, e de aprendizado. Agora, o medo é um problema que, o que acontece? A gente estudou isso quando a gente tratou lá da aula de ansiedade, uma coisa muito próxima, que o medo ele gera uma sensação de ataque ou fuga. Só ver aqui se tem alguém. Tá, aqui mais. Espera aí, vou pegar na situação de meu chat aqui para não perder vocês. O medo ele gera uma situação de ataque ou fuga. Significa o quê? Que o seu corpo, de uma forma geral, você evoluiu, a gente, como ser humano, evoluiu para sobreviver, né? Acho que nosso sentimento mais forte e mais sólido é de
tentar sobreviver de uma forma geral, às vezes até instintivamente mesmo. E quando a gente está numa situação de medo, de pressão, que gera ansiedade, que gera angústia, a gente tenta resolver logo a situação da maneira mais simples, que normalmente é atacar ou fugir. E a gente acaba perdendo a atenção para a questão mais simples, para situações mais simples. Qual é o problema disso se você está muito ansioso, muito ansiosa, talvez com medo, que seja um medo de, por exemplo, não pagar as contas, de não passar, de não atender à expectativa da sua mãe, do seu pai, do seu marido, da sua esposa, das suas pessoas importantes em volta, você acaba tendo um impacto de atenção nos seus estudos, porque você acaba, se isso for muito prevalente, muito forte, gerando ansiedade, gerando uma pressão muito grande, isso gera uma redução de atenção para as coisas, para questões mais complexas, para detalhes. Isso é muito importante para o estudo, porque você vai, por exemplo, estudar matérias em que a correlação de detalhes, a atenção às pequenas coisas, às vezes faz a diferença para você entender um conceito mais complexo, correlacionar o assunto de uma matéria com outra, entender uma pegadinha na hora da prova. Isso afeta, afeta o seu aprendizado, afeta o seu estudo, afeta a sua capacidade de resolver uma prova, resolver questões, por exemplo. Tá? No esporte, a gente tem muito isso. Tem o medo de perder, né? O esporte é interessante porque tem alguns estudos que apontam o seguinte, que esse medo de perder já era um efeito importante. E agora, só que nos testes que foram realizados, muito bacana esses estudos, porque eles mostram que para tarefas mais motoras, mais repetitivas, mais individuais, tá? Que são situações onde você tem um controle maior, essa pressão, esse medo, ela gera um efeito positivo. Gera, por exemplo, tiro ao alvo, salto, coisas em que você precisa fazer tarefas talvez mais simples, porque não diminuindo a tarefa, mas que são mais motoras, que depende menos de interação com o ambiente, mais do que de repetir algo que você já, em tese, domina, elas têm um efeito positivo. Porém, com atividades mais complexas, que você precisa de interação humana, que você precisa analisar melhor a situação, você precisa agir numa situação que talvez você nunca vivenciou, mas que você precisa pensar rapidamente como lidar, que é, por exemplo, um esporte em grupo, ela gera um resultado negativo. É engraçado que sabedoria popular diz muito isso, que fala sobre se você tem medo, o medo de perder gera a perda do jogo, basicamente, Então, normalmente, quando você joga futebol, para quem já jogou um pouquinho de bola aí, a galera tem um ditado popular, não me lembro exatamente o ditado, mas que é basicamente isso. Se você tem medo de perder, cara, tu já perdeu o jogo. Então, assim, acaba você agindo menos, você prestando atenção menos, você se retraindo no jogo, e isso gera uma potencial derrota no jogo. Isso é interessante a gente extrapolar aí para os estudos, Em concursos, o que acontece, galera? Quando a gente tem vários possíveis medos, e você provavelmente passou por algum desses aí. Deixa eu botar mais um aqui. Eu esqueci. Que são medos, por exemplo, de nunca ser aprovado. Acho que todo mundo que já fez concurso, está fazendo concursos, passa por isso, de, caraca, nunca vou ser aprovado, vou ficar aqui nesse negócio e vou ser mais um daqueles que ficam ali 2, 3, 5, 10 anos estudando e nunca passa. Ou então de, caramba, eu não sou capaz disso, não vou conseguir aprender, esse troço não entra na minha cabeça, é difícil, não vou dar conta de tanta coisa, putz, tem marido, tem esposa, tem família, tem casa, tem trabalho, tem academia, tem amigos, e ainda tem que estudar um monte, de não conseguir manter-se. Isso aqui sempre foi um medo muito sério meu, por exemplo, sempre tive essa dificuldade muito grande, por isso que eu me preparei tão fortemente para isso aqui não me afetar tanto, tá? Medo de que o concurso nunca saia, isso aqui é problemático, porque
principalmente para aqueles que têm um foco único, que eu já falei em outras aulas aqui, que é um erro muito grande de planejamento. Eu quero passar só nesse concurso. Cara, putz, esse medo aqui vai te assolar profundamente, porque se você... esse aqui e de não ser aprovado, né? De não conseguir ser aprovado, porque, pô, se você só tem um objetivo, é aquele tiro de sniper, meu irmão. Se você não acertar, já era, praticamente vai ter que esperar 2, 4 anos para poder tentar novamente. Isso, obviamente, afeta muito, muito, muito. Medo de não atender as expectativas das pessoas que estão do seu lado, né? Seu marido, sua esposa, seus filhos, seus amigos, né? Pô, você fala para todo mundo aí que está fazendo para concurso. Por isso que, inclusive, vale a gente pensar em comportamentos, em hábitos que talvez te ajudem. E muito por isso eu estou nessa conversa aqui para a gente tratar. Eu vou falar sobre esses comportamentos de uma forma geral daqui a pouco, mas depois eu volto aqui nesses medos para a gente refletir um pouco, né, sobre que tipo de modelo mental, que tipo de, né, aquela palavra que o coach adora muito, é mindset, né, que forma de pensar, né, de direcionar seu pensamento para você tentar se ajudar e ser capaz de lidar com isso, tá? O medo de ser incapaz, né, também, isso eu vou tratar daqui a pouquinho. Agora, o que o medo pode te causar? O medo pode te causar distrações. O que é isso, galera? Distrações significa uma busca incessante de informações. Você ficar o tempo todo, por exemplo, vendo notícias de concursos, gastando tempo lendo 1000 depoimentos de aprovados, poxa, procurando alternativas para ganhar um dinheirinho aqui e acolá, para poder dar conta. Gente, isso gera muita distração. Você vai perder muito tempo, vai acabar afetando o seu estudo para concurso. Eu estou falando isso aqui, que gera esse medo, porque às vezes você nem se dá conta que está com medo, às vezes você nem se dá conta que o que está te gerando esse teu comportamento deletério, parece de autossabotagem, de atrapalhar os estudos, é medo. E às vezes isso pode estar gerando um problema muito sério para você. Então, o que o medo pode causar? Essa busca incessante de informações, de buscar acompanhar notícias de concurso, entrar em fórum, procurar informações sobre aprovados e uma busca sem fim que não acaba nunca e você está perdendo tempo que poderia estar gastando estudando. O medo pode gerar autossabotagem de você, por exemplo, buscar outras coisas para fazer, buscar outras importâncias, outras prioridades na sua vida e, no final das contas, não estudar. Você pode ter um medo que te gera paralisia, tu vai estudar aquela matéria, tu não consigo, nunca consigo, e aí é um parto para você conseguir estudar aquela matéria, para você sair do lugar, para você cumprir sua meta de estudo, e aí você se sente mesmo paralisado, isso afeta muito, cara, porque não adianta, a gente já falou sobre isso, se você não estudar continuamente, com qualidade, profundamente, sério, não vai dar certo. O medo pode gerar descrença, tipo, não vou conseguir, isso é tudo carta marcada, só quem estuda e não trabalha, tem filhinho de papai vai conseguir passar, só quem tem material, top, ou só quem contrata coach vai passar. Gente, gera descrença, gera uma descrença, talvez, né, no modelo, no sistema, de uma forma geral, uma descrença em si, né, de nunca vou conseguir, eu sou incapaz, eu tive uma bagagem muito ruim, e isso vai fazer com que esse some a todo mais e você não sai do lugar. E se você não sai do lugar, não tem o que fazer, não vai acontecer nada. A verdade é que tudo isso aqui que a gente está falando do estudo certo, tudo que a gente está falando do estudo para concurso, depende muito, 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 muito de você acreditar que é possível, de você fazer por onde que é possível, você evitar tudo isso aqui que eu estou falando. Vai gerar desmotivação, porque é natural, você se desmotiva, e quando você se desmotiva, várias coisas são afetadas, sua capacidade de aprendizado, a sua dedicação, o tempo que você dispõe para estudar, a capacidade que você tem de ler mais rápido, menos rápido, a capacidade de absorver o conteúdo. Gente, isso afeta demais. E a motivação é uma coisa quase que diária que a gente tem que trabalhar. Vamos falar sobre isso mais. Gera ansiedade. A gente teve uma aula inteira
sobre ansiedade para tratar com isso. Se você não viu, dá uma olhadinha nas aulas anteriores. E ansiedade é muito deletério para o estudo, cara. Vai afetar demais a sua capacidade de aprendizado, vai afetar demais a sua capacidade de dedicação, tá? Falei muita coisa aqui que talvez vocês se identifiquem, quem está online aí, me diz aí se você se identifica com isso, com alguns desse aqui, até para eu tratar com mais carinho aqui nesse momento na aula.